O destino cruel garantiu que seu pai a abandonasse por ter engravidado fora do casamento. Mas, para a surpresa de todos, foi o fazendeiro solitário que a salvou. Vocês lembram de um tempo onde a honra de uma família valia mais que a vida de um indivíduo? Se essa história toca seu coração e ressoa com a força do perdão e da resiliência, já deixe seu like, diga nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo para que possamos sentir sua energia e se inscrevam no canal para não perder o restante dessa jornada intensa. É nessas paisagens empoeiradas e mornas do interior, onde o aroma de terra seca se mistura ao cheiro amargo de luto social, que conhecemos Helena. Ela não era uma jovem qualquer. Era a filha mais nova de Matias, um homem conhecido por sua rigidez e devoção inabalável à tradição. Naquela comunidade, as regras eram antigas e inflexíveis, e o peso da expectativa familiar era esmagador. Matias tinha planejado para Helena um futuro dentro das normas estritas da sociedade. Um casamento arranjado, uma união de conveniência que fortaleceria o nome da família e garantiria a prosperidade. Mas Helena, ingênua e com o coração cheio da imprudência da juventude, cometeu o erro capital de amar. Ela se envolveu com um rapaz forasteiro, um viajante que lhe prometeu o mundo e levou consigo apenas a sua dignidade, deixando para trás o fruto daquela paixão proibida. Quando a barriga começou a inchar, a denunciar a verdade que ela tentava esconder sob roupas folgadas, o pânico varreu a casa dos Matias como um incêndio incontrolável. O rapaz, covarde e desinteressado, fugiu para a capital, evaporando no nevoeiro da manhã e deixando Helena sozinha para enfrentar a fúria patriarcal. O cheiro reconfortante de pão quente na cozinha foi rapidamente substituído pelo odor azedo do vinagre e do sabão forte, usados pela mãe para limpar a casa, tentando inutilmente remover a mancha da desgraça moral. A tensão era tão densa que se podia cortá-la com uma faca. Matias chamou Helena para a sala principal. A luz da lamparina nessa noite parecia fraca, mal alcançando os cantos escuros, refletindo a escuridão que havia tomado o coração daquele homem. Seus olhos, normalmente severos, estavam agora gélidos, duros como pedra de rio, fixos na protuberância que se formava sob o avental de Helena. Ele não a via mais como sua filha, via apenas o emblema da vergonha que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. "Você trouxe vergonha para este nome", disse ele, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina afiada. Cada sílaba era medida e carregada de repulsa. "Aqui, sob este teto abençoado, você não ficará. O preço do seu pecado não será pago por nós. A comunidade não rirá de mim." A mãe de Helena, uma mulher quebrada pelo medo do marido e pela pressão social, chorava em silêncio no quarto ao lado. Seus soluços eram abafados pelo lençol, tornando-se apenas um som fantasmagórico de impotência, incapaz de interceder ou oferecer consolo. Helena tentou argumentar, a garganta fechada pelo medo e pela dor. Ela implorou, tentou tocar o coração de seu pai com a promessa de vida que crescia dentro dela, a súplica desesperada por um mínimo de compaixão. Mas Matias ergueu a mão, não para agredi-la fisicamente, mas para silenciar sua voz, para negar sua existência ali. Ele a entregou um pequeno embrulho contendo poucas roupas surradas e um pedaço de pão duro. Sua ordem final foi fria e irrevogável. Ela deveria partir antes do nascer do sol, antes que a luz revelasse sua presença desonrosa para os vizinhos e os trabalhadores da fazenda. A humilhação deveria ser discreta, silenciosa, rápida. Helena vagou pela estrada de terra batida. A poeira fina da madrugada grudava em seus tornozelos inchados, e a brisa fria da noite penetrava o tecido fino de seu vestido. O sol ainda não havia rompido o horizonte, mas as estrelas acima pareciam julgá-la com uma frieza distante.
Seu único plano era chegar à casa de uma tia distante, um vilarejo a pelo menos 3 dias de caminhada. Uma esperança pífia que murchava a cada passo que ela dava, dolorosamente consciente do peso que carregava, tanto físico quanto emocional. Ela sentia a fome aguda e a culpa como pesos físicos esmagando sua coluna. O medo de dar à luz sozinha, na beira da estrada, era avassalador. Foi perto da entrada para os Campos Secos, uma área particularmente isolada e temida, que suas forças finalmente falharam. Ela não conseguiu dar mais um passo. Exausta, desidratada e mentalmente destruída, ela desabou sob a sombra de um velho carvalho retorcido, o choro preso na garganta, transformado em um gemido mudo de desespero. O cheiro da relva seca invadiu suas narinas, enquanto ela sentia a aspereza da terra em seu rosto. Foi ali, naquele ponto de desamparo total e absoluto, que o fazendeiro solitário a encontrou. Elias. Ele era mais do que um vizinho. Era quase uma figura lendária naquela região. Um homem robusto na casa dos 50 que vivia em sua fazenda, lajeado, isolado por escolha e circunstância da sociedade. Diziam que Lajeado era uma terra de má sorte, que Elias era assombrado pela tragédia, que ele havia perdido sua esposa e filho pequeno em uma epidemia terrível anos antes, e que seu silêncio profundo era o luto eterno que o impedia de se reconectar com o mundo. Ele cheirava inconfundivelmente a feno, suor honesto e terra arada, um aroma cru e vital. Elias não era um homem de grandes palavras ou gestos vazios. Ele estava voltando de uma ronda matinal, seus passos ritmados no cascalho, quando viu o vulto desmaiado sob o carvalho. Ele parou o cavalo, o animal bufando nervosamente ao sentir a presença humana estranha. Elias observou Helena por um longo momento, avaliando-a. A barriga proeminente, o rosto pálido e marcado por lágrimas secas, a fragilidade extrema de sua situação. O que ele viu, no entanto, não foi a desgraça moral que a vila certamente condenaria. Ele viu apenas a vulnerabilidade gritante e a necessidade urgente de ajuda. Ele desceu do cavalo e se ajoelhou na terra. Seu toque, ao verificar se ela respirava, era rude pela calosidade das mãos, mas surpreendentemente gentil e cuidadoso. Helena abriu os olhos lentamente, a visão turva pelo cansaço. Ela viu o rosto barbudo, austero, a sombra escura do chapéu de palha, protegendo seus olhos do sol que começava a subir e a pintar o céu de tons de rosa e laranja. "O que faz aqui sozinha, moça?" E na voz dele era grave e rouca, como o som áspero do ranger de uma porta velha de celeiro. Ela tentou falar, tentou explicar o horror de sua expulsão, mas apenas um soluço seco escapou de sua garganta. Ela não precisou de palavras, apenas apontou para a barriga. Elias assentiu lentamente, sem qualquer sinal de julgamento ou repulsa. Ele havia visto coisas demais na vida e experimentado dor suficiente para saber que o desespero não escolhia idade ou condição social. Ele a ajudou a subir no cavalo, amparando-a com firmeza, garantindo que ela estivesse segura sobre a sela. Ele não perguntou seu nome. Ele não perguntou a história da criança, nem a razão de sua fuga. Elias olhou para o horizonte, onde a luz do dia estava se tornando forte, e apenas disse: "Lá em Lajeado você não morrerá de fome ou de frio. Depois, quando as coisas se acalmarem, veremos o que faremos." A simples promessa de comida e teto, oferecida sem condições, era o bálsamo mais poderoso que Helena poderia receber. Lajeado era de fato um mundo à parte. Uma fazenda antiga e despretensiosa, cercada por vastos campos de cereais e cercas de arame farpado. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo vento constante nas árvores e o mugido distante do gado. Ao chegarem, Elias a levou para a pequena casa principal, rústica, mas de uma limpeza que denunciava o rigor do morador, com o cheiro reconfortante de lenha queimada misturado ao frescor do orvalho matinal.
Ele indicou um quarto simples e limpo. Descanse, disse ele, tirando o chapéu. A sopa estará pronta em breve. Não precisa se levantar. Nos primeiros dias, a comunicação entre eles era mínima, quase inexistente, mas preenchida por uma rotina silenciosa e segura. Helena observava Elias de longe. Ele era um trabalhador incansável, movido por uma disciplina quase militar. Saía antes do sol beijar o horizonte e só retornava quando a noite caía, coberto de poeira, palha e um cansaço honesto. Ele cuidava da terra como se ela fosse o único refúgio que lhe restava de um mundo cruel. Ele a provia de comida simples, mas nutritiva. Pão recém-assado, leite gordo tirado pela manhã e ensopados robustos que restauravam suas energias. Helena percebeu que a solidão de Elias não era imposta, mas sim escolhida, um casulo de proteção contra a dor. Ele carregava uma tristeza profunda que se manifestava nos vincos permanentes ao redor de seus olhos e na forma como evitava qualquer olhar mais demorado, qualquer confronto emocional. Helena, sentada na varanda, sentia-se um espectro em um lar de espectros. Duas almas perdidas que encontraram uma trégua temporária na quietude da fazenda. Aos poucos, a barreira de silêncio começou a ceder, impulsionada pela necessidade e pela humanidade básica. Helena, incapaz de ficar parada e incomodada com a ideia de ser um fardo, começou a ajudar nas tarefas domésticas. Ela lavava a louça de ferro fundido, espanava o pó dos móveis de madeira maciça e garantia que a casa estivesse sempre aquecida e acolhedora. Elias notava sem fazer comentários, mas a comida dela desaparecia mais rapidamente e ele parecia um pouco menos rígido no fim do dia. Um dia, ela o encontrou consertando um carrinho de mão no celeiro, o som do martelo ecoando no silêncio da tarde. Você devia descansar, ele disse, a voz abafada pelo esforço, sem levantar os olhos do ferro que dobrava. Eu não gosto de ser um peso morto. Ela respondeu, a voz mais firme do que ela esperava. Ela estava cansada de ser a vítima, de ser a desgraça. Ele parou o trabalho abruptamente, largou o martelo e olhou diretamente para ela. O azul de seus olhos, geralmente nublado pela tristeza, estava claro e penetrante. Não é um peso, ele corrigiu, as mãos grandes apoiadas nas coxas. É uma presença. Algo que Lajeado não via há muito tempo. A vida aqui. Essa pequena troca honesta abriu uma fenda no muro de silêncio que o cercava. A partir desse dia, as conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. Helena começou a falar sobre o bebê, sobre o medo do futuro e sobre a dor da rejeição paterna. Elias ouvia, sem oferecer conselhos vazios ou frases de conforto clichês, apenas a aceitação, silenciosa e inabalável, que Matias, seu próprio pai, havia negado de forma tão brutal. Elias lhe deu mais do que apenas abrigo. Ele lhe devolveu a dignidade, a permissão de existir e de gestar sua criança sem a sombra constante do julgamento. Helena percebeu que Elias era um farol inesperado. Enquanto Matias a via como um objeto de propriedade cuja desonra manchava o nome familiar, Elias a via como uma pessoa em apuros, merecedora de auxílio. A bondade dele era palpável, mas desinteressada. Ele não pedia nada em troca, ele apenas oferecia o que podia: segurança e respeito. Certa noite, durante o jantar, agora um silêncio confortável, que havia substituído o silêncio tenso dos primeiros dias, Helena se arriscou a perguntar sobre a história que o povo murmurava, sobre a tragédia que o havia isolado. Elias hesitou por um momento, apertando o cabo da faca, mas a luz suave da lamparina que aquecia o ambiente parecia encorajá-lo a confessar. Eu perdi minha esposa, Ana, e meu filho pequeno, João, para a febre há quase 10 anos. Ele começou, a voz áspera. Eles me deixaram sozinho. Eu não pude salvá-los.
Esta terra, Lajeado, era o único lugar que não me perguntava por que eu sobrevivi. A dor na voz dele era seca e antiga, uma ferida que nunca cicatrizaria totalmente. Eu sinto muito, sussurrou Helena, a empatia surgindo naturalmente. É a vida, ele respondeu pegando um pedaço de pão e mergulhando-o no caldo. E agora você está aqui, com a sua nova vida. Quando o bebê nascer, você vai precisar de ajuda. Eu não sei nada sobre crianças, mas posso garantir que terão tudo o que precisam. Helena sentiu um calor inesperado se espalhar pelo peito. Ele já estava planejando o futuro dela, aceitando a criança não nascida como parte daquele novo, estranho arranjo. Enquanto a barriga de Helena crescia e o tempo passava na paz relativa de Lajeado, a notícia de que o fazendeiro solitário estava abrigando a filha do pecado de Matias começou a circular na vila com a velocidade cruel da fofoca. As pessoas, presas às suas rígidas moralidades, esperavam que Elias a mandasse embora, que ele fosse contaminado pela desgraça dela e que seu isolamento fosse quebrado pela indignação pública. Mas Elias, em sua fazenda isolada, nem sequer parecia se incomodar com os rumores que chegavam filtrados pelos poucos comerciantes que visitavam Lajeado. Ele havia construído um santuário para Helena, uma bolha de resiliência onde as regras opressivas da sociedade não entravam. A relação deles, fundamentada na dor compartilhada e no respeito silencioso, estava se aprofundando, crescendo em uma dependência mútua e inesperada. Mas o mundo exterior era implacável. E Elias e Helena logo descobririam que a paz de Lajeado não era infinita. O drama da desonra e do abandono estava prestes a se chocar violentamente com a proteção silenciosa e terna oferecida pelo fazendeiro solitário. Matias, envergonhado e determinado a apagar o último vestígio de seu erro, estava se movimentando na vila. E ele não permitiria que um recluso arruinasse sua reputação ao abrigar a mancha de sua família. O embate era inevitável. O fazendeiro solitário defendeu a jovem abandonada, e foi assim que seu pai a abandonou por ter engravidado fora do casamento. Mas o fazendeiro solitário a salvou. Você lembra de um tempo em que a honra era mais pesada que o sangue, quando as decisões dos pais determinavam o destino das filhas, e como um homem quebrado pelo luto encontrou um novo propósito ao proteger aquilo que a sociedade rejeitava. É sobre isso que falamos hoje. Se você está aqui, significa que a dignidade humana ainda tem valor para você. Então deixe seu like, comente de qual cidade está assistindo para sabermos até onde essa história chega e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desta saga de resiliência. A paz de Lajeado não era infinita e a tranquilidade que Elias havia meticulosamente construído para Helena estava prestes a ser despedaçada. Matias era um homem de posses e de moralidade pública ferrenha, e não suportava a ideia de que a sua desgraça, Helena, a prova viva do seu fracasso em manter a ordem familiar, estivesse abrigada sob o teto de um pária. Para ele, Elias estava zombando de sua autoridade e de todo o sistema social que ele prezava. Numa manhã quente, quando o cheiro doce do café de milho recém-passado se misturava ao perfume terroso da terra úmida do celeiro, Helena estava ajudando Elias a separar a ração dos animais. Ela vestia um dos vestidos simples que haviam sido resgatados das caixas de donativos que o fazendeiro guardava há anos. Roupas de sua falecida esposa que, embora grandes, a vestiam com um pudor que ela não sentia ter. O ventre dela, embora ainda discreto, começava a marcar a curva do tecido, lembrando-a a cada momento da vida que carregava e da maldição que, aos olhos do mundo, ela representava. De repente, o silêncio da fazenda foi quebrado.
não pelo canto dos pássaros ou pelo ranger das roldanas do poço, mas pelo trotar firme e irritado de 2 cavalos e o som de uma carroça velha que subia a estrada de acesso, levantando uma nuvem densa de poeira vermelha que tingiu o ar da manhã. Elias parou o que fazia e olhou para o portão principal. Seu rosto, geralmente calmo e marcado pela solidão, endureceu imediatamente. Ele reconheceu a postura inflada de Matias, o pai biológico que havia renegado o próprio sangue. Matias desceu do cavalo como um general em campanha, as botas batendo agressivamente no chão batido, acompanhado por um capanga de ombros largos, que tinha um chicote de couro dobrado na mão, um símbolo de força bruta. "Elias!" gritou Matias, sua voz grossa e carregada de escárnio, cruzando o pátio. "Eu sabia que a sua caridade era apenas uma forma de insulto. Pensei que você, sendo um recluso, entenderia a necessidade de manter a decência e não se misturar com a escória." Helena tremeu e se encolheu instintivamente atrás de Elias, apertando o tecido rústico da sua camisa de algodão. Ela sentiu o cheiro forte de suor e raiva que Matias trazia consigo. O passado de rejeição, humilhação e medo estava ali, batendo à sua porta com violência. Elias deu um passo à frente, cobrindo completamente Helena com seu corpo maciço. Ele não se elevou, manteve a postura de quem está no seu próprio chão, inabalável. O sol o atingia de lado, desenhando a silhueta de sua determinação. "Matias", disse Elias, sua voz baixa, mas profunda, contrastando com o barulho da chegada do outro. "Esta é minha propriedade. Eu não recebi convite para a sua visita." "Você está abrigando uma desgraça, Elias. Ela é a mancha da minha família e você está dando a ela um palco para a vergonha. Vim buscar o que é meu para que a vila possa ter paz novamente. O que é seu, você a jogou na rua como lixo. Você não tem mais direitos aqui, Matias. Helena está sob a minha proteção." Matias soltou uma risada seca e amarga que ecoou pelas paredes do celeiro. "Proteção? Você, o homem que enterrou o próprio coração, protegendo o fruto do pecado alheio? O que você quer? Dinheiro? Quer se casar com ela e limpar o nome, seu tolo, e assim se tornar um alvo de chacota?" A acusação atingiu Elias, mas não o fez vacilar. Ele viu o pavor nos olhos de Helena e o modo como ela se agarrava à última tábua de salvação, que era ele. Isso bastou para solidificar sua determinação, transformando sua proteção silenciosa em uma muralha de aço. "Eu não quero nada de você, Matias. Apenas que vá embora e leve consigo sua sujeira e sua moralidade seletiva. Esta jovem, para você, pode ser a desgraça. Para mim, ela é uma vida. E aqui, ela será respeitada. O que ela carrega no ventre é um futuro, não uma maldição." Matias gesticulou para o capanga, cujo rosto era uma máscara de indiferença brutal. O homem deu um passo ameaçador, as mãos movendo-se em direção ao chicote preso ao cinto. A tensão se tornou palpável, misturando o silêncio pesado do campo com a raiva humana. O sol castigava as cabeças e o cheiro de pólvora parecia pairar no ar, mesmo que nenhuma arma tivesse sido puxada ainda. Elias sabia que a única coisa que importava agora não era a sua vida reclusa, mas a promessa silenciosa que havia feito a si mesmo de que ninguém mais morreria sob sua custódia, de que a dignidade da jovem não seria novamente pisoteada. Ele estava disposto a quebrar seu isolamento e sua paz para cumprir essa promessa, não por amor romântico, mas por uma profunda, silenciosa e irredutível fé na dignidade humana. Você escolheu seu lado, Elias, e você verá o preço da sua insensatez. Matias cuspiu no chão, um gesto de desprezo final. Virou as costas e montou no cavalo, puxando as rédeas, com tanta força que o animal relinchou de dor. O capanga, hesitante por um instante, seguiu-o,
e a carroça carregada de ameaças desapareceu na poeira vermelha. A paz retornou a Lajeado, mas agora era uma paz marcada pela certeza de que o conflito não havia terminado, apenas adiado. O isolamento de Elias não era mais um escudo, era um campo de batalha. A fúria de Matias provou que seu pai a abandonou por ter engravidado fora do casamento, mas o fazendeiro solitário a salvou e mudou para sempre o curso de 2 vidas. Você lembra de um tempo em que a honra era uma moeda mais valiosa que a terra e o silêncio de um homem guardava mais promessas que 1000 juramentos? Esta é a história de Elias, o fazendeiro de poucas palavras, e Clara, a jovem que carregava em seu ventre o peso do abandono e a esperança de um novo começo. Se você acredita que a dignidade humana deve sempre prevalecer sobre o julgamento alheio, deixe seu like agora, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para que mais pessoas conheçam a força inabalável deste homem. O silêncio que se abateu sobre a Lajeado logo após a nuvem de poeira levantada pela partida raivosa de Matias era mais ameaçador que qualquer grito. Elias permaneceu imóvel, o cabo do arado ainda úmido de suor em suas mãos, os olhos fixos na poeira vermelha que se dissipava lentamente na estrada. O corpo inteiro dele parecia tensionado, como uma corda de viola esticada além do limite. A dignidade não o havia abandonado, mas o peso da decisão recém-tomada esmagava seus ombros. Ele havia escolhido a luta e sabia que as consequências seriam severas. Clara, que observava a cena da varanda, sentiu um calafrio subir pela espinha, apesar do calor intenso do meio-dia. Ela não era mais uma menina indefesa, mas o medo de arrastar Elias para uma batalha que não era dele a consumia. Ela desceu os degraus de madeira e caminhou cautelosamente em sua direção, sentindo a terra seca estalar sob seus pés. Elias, sem se virar, falou, a voz rouca, eles voltarão, e não será com palavras. Clara parou a poucos metros. Ela observou a linha dura do maxilar de Elias, a maneira como ele respirava fundo, tentando acalmar a tempestade interna. Você não precisava ter feito isso por mim. Eu teria partido, disse Clara, a voz embargada pela culpa. Ele finalmente se virou, e a expressão em seus olhos castanhos era de uma firmeza que ela nunca havia visto. Era um olhar de quem havia aceitado o fardo. Partir para onde? Para o deserto, onde a crueldade é lei? Onde você seria apenas um alvo fácil? Não. Ninguém que busca refúgio sob o meu teto será entregue aos cães. A promessa que fiz não é sobre você, Clara. É sobre o que sou. Ele limpou o suor da testa com o antebraço. Ele não falava de amor ou de dever cívico. Falava de um código interno, de uma bússola moral que o guiava desde que havia se isolado. Aquele pequeno ato de defesa era para ele a redenção silenciosa de erros passados que Clara desconhecia. Você tem minha gratidão, Elias, mas não quero que sua paz acabe por minha causa. A paz, ele respondeu com um sorriso amargo, nunca foi uma realidade aqui. Era apenas solidão travestida de quietude. Matias e aqueles como ele representam algo muito maior que a sua gravidez. Eles representam o direito de julgar, de esmagar o fraco. E eu não vou permitir isso. A conversa, curta e direta, selou um pacto. Eles eram agora aliados contra o mundo que os rejeitava. Naquele dia, a rotina da fazenda mudou drasticamente. Elias não podia mais se concentrar apenas no plantio de milho ou na ordenha das vacas. A cada sombra que se movia, a cada galho que estalava, ele levantava a cabeça procurando por ameaças invisíveis. Ele passou a ensinar Clara sobre a terra, não apenas como uma forma de mantê-la ocupada, mas como uma lição de sobrevivência. Ela aprendeu a distinguir o chamado de um pássaro inofensivo do aviso de uma cascavel.
Ele a instruiu sobre como manter o fogo aceso com menos fumaça e como guardar os poucos alimentos em locais seguros. Certa noite, enquanto o céu estava pesado de estrelas e o ar fresco carregava o cheiro de terra molhada da primeira irrigação, Elias e Clara jantavam em silêncio perto do fogão a lenha. O calor da brasa, a luz amarelada que dançava nas paredes de barro e o cheiro de feijão cozido criavam uma intimidade não dita. Clara observava Elias. Ele era um homem grande, com mãos calejadas que pareciam mais confortáveis segurando um machado do que qualquer coisa delicada. Mas havia uma gentileza em seus movimentos quando ele lhe oferecia um pedaço de pão, ou quando ele se certificava de que a janela do quarto dela estava bem fechada. Elias, por sua vez, estava se acostumando com a presença dela. O silêncio compartilhado não era mais o silêncio pesado de sua reclusão. Era um silêncio confortável, preenchido pelo som leve da respiração dela e pelo crepitar da lenha. Eu me pergunto, disse Clara, quebrando o silêncio, o que o fez vir para cá? Você parece um homem de cidade. Você fala de forma diferente. Elias parou de mastigar. Ele olhou para o prato por um longo momento. Os olhos dele percorreram as paredes, como se procurassem as palavras certas em meio à escuridão da cabana. Ele não falava sobre seu passado, nunca. O isolamento era uma penitência autoimposta. Não sou um homem de cidade. A cidade me rejeitou muito antes de rejeitar você. Clara não insistiu na pergunta, mas a curiosidade estava gravada em seus olhos. Houve uma época, ele começou, e sua voz estava mais baixa, mais grave do que o normal, em que eu achava que a lei e a justiça eram a mesma coisa. Eu era um homem que confiava demais nas regras. Eu vi a lei falhar miseravelmente. Eu vi a justiça ser comprada e vendida. E quando o erro foi grande demais, quando custou a vida de alguém inocente, eu fugi. O ar na cozinha ficou denso. Elias não deu detalhes, mas Clara entendeu a profundidade da ferida. Ele não estava se escondendo por covardia, mas por um profundo desapontamento com a humanidade, talvez até com ele mesmo. Então, você está me protegendo porque não quer ver a lei falhar de novo? Não. Ele corrigiu, erguendo o olhar, que agora estava molhado por uma dor antiga. Estou protegendo você porque aprendi que a dignidade de uma pessoa não deve depender da aprovação da sociedade ou da rigidez da lei. A lei me falhou, mas a honra é algo que você escolhe para si mesmo. E minha honra me diz que você merece paz. Seu filho merece nascer sem a sombra do ódio. As palavras dele, embora ditas com a aspereza de quem tenta esconder a emoção, atingiram Clara como uma revelação. Ele não era apenas um fazendeiro solitário. Era um homem em busca de redenção através da bondade pura. A gratidão dela se aprofundou, transformando-se em um respeito profundo, quase reverente. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Elias sabia que Matias, motivado pelo orgulho ferido e pelo desejo de impor a vontade do pai de Clara, não daria trégua. A fazenda Lajeado, antes um refúgio, precisava se tornar uma fortaleza. Ele começou a trabalhar na cerca de forma diferente. Não mais para deter o gado, mas para dissuadir invasores. Ele usava os troncos mais grossos, afiando as pontas e cavando os buracos mais profundos. O trabalho era extenuante e Clara tentava ajudar, carregando água e ferramentas, mas seu ventre já era grande e os movimentos se tornavam lentos e pesados. Elias observava a jovem e percebia a mudança sutil em sua fisionomia. O rosto pálido e assustado da chegada havia dado lugar a uma expressão de determinação suave. Ela falava com a barriga, cantando canções de ninar que Elias ouvia da porta da cozinha. O som doce e melancólico preenchendo o ar seco. Ele percebeu que, por mais isolado que estivesse, a vida estava florescendo ali, sob sua custódia.
Certa tarde, enquanto Elias forjava uma nova peça no pequeno celeiro, o cheiro de metal quente e fumaça pairava no ar. Clara trouxe-lhe um pote de água fresca e sentou-se na porta, observando o trabalho dele. Precisamos de mais coisas, Elias, ela disse, baixinho. O bebê vai precisar de roupas e de um berço. Não temos nada que sirva. Ele parou o martelo no ar. O isolamento de Elias significava que ele não ia à vila há anos, a não ser por extrema necessidade de sementes ou sal. Ir agora significava expor-se, e pior, expor Clara à atenção indesejada. É arriscado ir à vila agora. Matias deve ter espalhado a história, disse ele. Clara tocou o próprio ventre com carinho. Arriscado é deixar essa criança nascer sem nada. Eu sou forte, Elias. Se você me deixar ir, eu posso ir sozinha. Seria mais rápido e discreto. A ideia era absurda para Elias. Deixá-la viajar sozinha em seu estado, com a ameaça de Matias pairando sobre a estrada? Não. Eu vou, ele disse, batendo o ferro na bigorna com um golpe seco. Eu não me importo com o que dizem sobre mim, mas se ele tentar algo... Eu sei, disse Clara, balançando a cabeça. Se ele tentar algo, você terá me dado a chance de lutar. Eu preciso que você confie em mim. A decisão de Elias de ir à vila foi o ponto de não retorno. Ele estava quebrando seu juramento de reclusão total. Ele vestiu suas melhores roupas de trabalho, a camisa de flanela grossa e a calça de sarja, e amarrou um chapéu de abas largas que ele raramente usava. Ele carregou o velho rifle, mais como um aviso que como uma arma de combate. Antes de partir, ele se ajoelhou na frente de Clara, pegando as mãos dela, algo que nunca tinha feito. As mãos dele eram rústicas, mas o toque era surpreendentemente suave. Você vai se trancar no celeiro. Não saia por nada, Clara. Se ouvir algo que não seja a minha voz, permaneça em silêncio e espere. Eu voltarei ao anoitecer. Eu estarei esperando, Elias. Elias montou no cavalo, sentindo o peso da responsabilidade sobre ele. A estrada para a vila era curta, mas parecia infinita. O ar estava carregado de um silêncio presságo. Quando ele finalmente chegou à pequena vila, o burburinho habitual da feira parecia cessar no momento em que ele desmontou. Os olhares eram pesados e curiosos. Elias, o eremita, estava na cidade. Ele caminhou diretamente para a loja de tecidos, onde a velha Dona Esther, de olhos vivos e língua afiada, o atendeu. Ora, veja só quem resolveu aparecer. O tempo estava tão seco que imaginei que até os ermitões tinham secado, Dona Esther disse, sem rodeios. Elias ignorou o sarcasmo. Preciso de tecidos resistentes e algumas coisas para um bebê, Dona Esther. Ela levantou uma sobrancelha. As notícias viajam rápido, Elias. A história da jovem e do seu pai e de Matias. Você está se metendo em uma enrascada feia, meu filho. Eu só preciso das mercadorias, Esther. Ela suspirou, mas o medo em seus olhos era genuíno. Ela sabia da crueldade de Matias e de seu pai. Ela começou a listar os itens: fraldas, linha forte, um cobertor de lã. Ela hesitou por um momento, depois pegou um pequeno ursinho de pano costurado por ela mesma. É um presente para o bebê. Diga a ela que nem toda a vila concorda com o que o pai dela está fazendo. O gesto de Dona Esther, um pequeno sinal de solidariedade silenciosa em meio à hostilidade, aliviou um pouco o peso no peito de Elias. Ele pagou em moedas de prata que ele havia guardado por anos, um tesouro que ele relutava em gastar. Ao sair da loja, ele sentiu o olhar pesado de um grupo de homens, alguns deles conhecidos por fazerem negócios sujos com Matias. O líder do grupo, um homem corpulento chamado Juca, aproximou-se. Elias, ouvi dizer que você está abrigando a desonra. O preço da caridade é caro. Elias apertou o rifle. Estou apenas cuidando dos meus negócios, Juca. Cuide dos seus. Juca riu, mas havia um brilho perigoso em seus olhos. É difícil quando a desonra se mistura com a sua propriedade. Matias não vai deixar barato. Você sabe que aquela criança não tem direito a nada
e que a mãe dela deve ser devolvida ao pai. A fala de Juca era a voz da velha ordem, da hipocrisia que Elias tanto desprezava. Elias olhou para Juca e, pela primeira vez em anos, sentiu a adrenalina da luta percorrer suas veias. A dignidade não é propriedade de ninguém, Juca. E eu não vou barganhar com a vida de um inocente. Se Matias quer guerra, ele terá guerra. Com as compras firmemente presas ao alforge, Elias montou e partiu, sentindo que havia acabado de acender o pavio. A viagem de volta foi tensa. Ele podia sentir que estava sendo seguido. Ele acelerou o passo do cavalo, o medo de que Clara estivesse em perigo, acelerando seu coração. Quando ele chegou a Lajeado, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Ele encontrou Clara no celeiro, exatamente onde a havia deixado. Ela estava sentada em um fardo de feno, olhando para a porta com ansiedade. Quando ela o viu, a tensão desapareceu de seus ombros, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Você voltou, Elias. Ele descarregou o alforge. Ela viu o tecido e o ursinho. As lágrimas vieram aos seus olhos. Ela abraçou o pequeno brinquedo contra o peito. Era a primeira bondade que recebia, sem julgamento, desde que havia engravidado. Naquela noite, a Lajeado não era apenas uma fazenda, era um lar em construção. Elias e Clara se sentaram sob a luz bruxuleante da lamparina, planejando as fortificações. Ele falava sobre trincheiras improvisadas e sobre o melhor lugar para montar guarda. Ela falava sobre o bebê, nomeando as cores do tecido e imaginando a chegada. O isolamento de Elias havia sido quebrado pela necessidade. Ele não era mais o eremita temeroso do mundo. Era o guardião de uma nova vida. Um homem que havia encontrado seu propósito na proteção do vulnerável. Ele olhou para Clara, para o brilho resiliente em seus olhos, e soube que, não importa o que viesse, ele não estaria sozinho na luta. A fé na dignidade humana, que ele havia perdido há muito tempo, estava sendo reconstruída, tecida nos pequenos gestos de cuidado e na determinação de lutar. A mensagem de Dona Esther, o pequeno urso de pano, era um lembrete de que, mesmo nas vilas mais hostis, havia corações dispostos a apoiar a bondade. E essa esperança era o que Elias precisava para enfrentar o confronto iminente. Ele passaria a noite em claro, transformando a paz em preparação. Se você admira a coragem de Elias e a resiliência de Clara, não se esqueça de curtir esta história, compartilhar com quem precisa de inspiração e se inscrever para não perder o desenrolar desta jornada de redenção e luta. O preço da insensatez que Matias prometeu estava prestes a ser cobrado, mas Elias estava pronto para pagar com cada gota de sua força. O fazendeiro enfrentou o preço da crueldade porque seu pai a abandonou por ter engravidado fora do casamento. Mas o fazendeiro, solitário, a salvou. Você lembra de um tempo em que a escuridão da noite não era apenas ausência de luz, mas um prenúncio de violência? Esta é a história de Elias e Clara, um farol de esperança erguido sobre as ruínas da rejeição. Se você tem acompanhado esta jornada de redenção e resiliência, não se esqueça de curtir este relato, comentar de qual cidade está assistindo e se inscrever no canal para apoiar a dignidade humana que pulsa nesta narrativa. Elias não conseguiu dormir. Ele passou a maior parte da noite afiando as ferramentas, limpando o velho rifle de caça guardado no sótão e mapeando os pontos de defesa da fazenda. A casa, antes seu refúgio, precisava agora ser uma fortaleza. O cheiro de óleo de máquina e pólvora envelhecida pairava no ar da cozinha, misturando-se ao aroma suave de camomila que Clara tentava beber para acalmar os nervos. Ele a via se mexer inquieta na cama improvisada, a mão constantemente sobre a barriga, como se protegesse o pequeno universo que carregava. A madrugada trouxe consigo um frio cortante e o silêncio que antecede o ataque. Não havia canto de pássaros,
apenas o vento seco sussurrando na palha do telhado. Por volta do meio-dia, o som chegou. Não era o galope apressado de um único cavaleiro, mas o trote pesado e cadenciado de vários cavalos, acompanhado pelo ranger de carroças mal cuidadas. Eram muitos, mais do que Elias esperava. Ele ordenou a Clara que se escondesse no porão de raízes, um lugar escuro e fresco, mas seguro. Ela relutou, os olhos cheios de medo, não por si mesma, mas por ele. Vá, Clara, você é a vida, eu sou apenas o muro. Ele disse, sua voz rouca, mas firme. Ela agarrou seu braço, as lágrimas silenciosas escorrendo. Tenha cuidado, Elias, não por mim, mas por ele, por nosso bebê. Ele apenas assentiu, beijando sua testa gelada, e a empurrou gentilmente para a porta do porão, disfarçada sob um monte de lenha. O som do martelo na porta da frente se tornou insistente e violento. Elias segurou o rifle, o peso familiar do metal lhe dando uma falsa sensação de controle. Ele abriu a porta com um puxão brusco. Matias estava lá. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela insensibilidade, exibia uma mistura de raiva e triunfo. Ele estava acompanhado por 3 homens grandes, vestidos com roupas de couro grosseiro, carregando machados e bastões. Eles pareciam mercenários, contratados para um trabalho sujo e rápido. Ora, o eremita resolveu aparecer. Matias zombou, cuspindo no chão de terra. "O que você quer, Matias?" Elias perguntou, mantendo o rifle apontado para o chão, mas com o dedo pronto no gatilho. "Você sabe o que eu quero. A vadia que roubou o nome da minha família. E o preço pela sua insolência, Elias. Você achou que podia esconder a desgraça dela em meu nome e fugir das consequências? Ela não é uma vadia, Matias. Ela é uma vítima. E ela não está aqui." Matias riu, um som seco e desagradável. "Não minta para mim, Elias. Sabemos que ela está grávida e sabemos que você a está escondendo. Você arruinou minha propriedade e agora quer bancar o santo protetor." Elias sentiu o sangue ferver. A fúria não era pessoal, era a indignação pela injustiça que Clara havia sofrido. "Esta terra não é sua, Matias. Ela está abandonada há anos. E Clara não tem nada a ver com você. Vá embora." Um dos homens de Matias deu um passo à frente, segurando um pedaço de madeira grosso. "É hora de você aprender, velho. Não se meta nos negócios da família." O confronto foi rápido e brutal. Elias, embora não fosse um jovem, conhecia a arte de se defender. Ele não esperou pelo primeiro golpe. Quando o mercenário avançou, Elias girou o rifle e o usou como um bastão, acertando-o no peito com a coronha. O homem caiu, resfolegando. Matias, surpreso, gritou ordens. "Matem-no! Quebrem tudo!" O caos se instalou. Os outros 2 mercenários avançaram de lados opostos. Elias sabia que não podia lutar com eles de frente. Ele se jogou para trás, para a proteção do alpendre, usando os pilares de madeira como cobertura. Ele disparou o rifle para o ar. O som estrondoso ecoando pelo vale, uma notificação para qualquer vizinho curioso, ou para a vila, caso alguém se importasse. O susto funcionou por um instante, dando a Elias a abertura necessária. Ele pegou uma forquilha de feno que havia deixado estrategicamente escondida e a usou para espetar um dos agressores na perna. O homem soltou um grito e caiu. Restava apenas Matias e o último capanga. Matias, vermelho de ódio, puxou uma faca. "Você vai pagar caro por isso, Elias. Você já está pagando pelo seu abandono, Matias." Elias respondeu, segurando a forquilha como uma lança. O embate final foi de pura exaustão. Elias usou sua vantagem no conhecimento do terreno. Ele levou o último capanga para perto do poço e, em um movimento rápido, o empurrou, fazendo-o cair sobre a cerca de madeira quebrada. Matias hesitou. Ele olhou para seus homens feridos no chão, para a arma nas mãos de Elias e para a determinação que ele nunca havia visto no fazendeiro solitário. A covardia venceu a fúria.
Você ganhou esta batalha, Elias. Mas a guerra não acabou. Eu vou voltar, e quando eu voltar, não haverá misericórdia. Lembre-se, o que ela carrega é minha desgraça. Matias montou em seu cavalo e fugiu, arrastando os homens feridos. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, impregnado de cheiro de suor, terra revirada e medo. Elias desabou contra a parede, as mãos tremendo. Ele havia vencido, mas o custo físico e emocional era imenso. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descontroladamente. Clara, está tudo bem? Ele gritou, aproximando-se da porta do porão. Não houve resposta imediata. Ele puxou a lenha e abriu a porta. A escuridão fria do porão parecia absorver a luz. Clara. Ele a encontrou encolhida no canto, ofegante. Ela não estava mais tremendo de medo, mas de dor. A luta lá fora havia sido o catalisador. Elias, não está tudo bem. Ela sussurrou, a voz fraca, enquanto uma poça escura se espalhava sob ela no chão de terra batida. Está vindo. O pânico gélido que havia se dissipado com a fuga de Matias retornou, mas desta vez revestido de urgência. Elias era um homem do campo, acostumado a lidar com a vida e a morte de animais, mas não de seres humanos. Sua mente se esvaziou de toda a estratégia de combate, substituída por uma única, aterrorizante palavra: parto. Ele a pegou nos braços, ignorando a dor nos próprios músculos. O porão estava frio demais. Ele a levou para a cabana, colocou-a gentilmente sobre a cama de palha e correu para acender a lareira. O calor era essencial agora. O que havia aprendido com as poucas parteiras que conheceu na juventude ou nos velhos livros de medicina que havia resgatado do lixo, retornou em flashes desconexos. Água quente, panos limpos. Ele ferveu a água na chaleira e rasgou lençóis velhos em tiras. Clara gemia, a dor vindo em ondas, a resiliência que a manteve de pé por tanto tempo parecia finalmente ceder ao terror e à exaustão física. Eu não consigo, Elias. Está doendo tanto. Você consegue, Clara. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Lembre-se, este bebê é a sua chance, é a nossa redenção. Ele limpou seu rosto suado, o toque surpreendentemente delicado para suas mãos calejadas. Ele sabia que precisava ser mais do que um guardião. Ele precisava ser um farol de calma naquele vendaval de dor. O tempo se distorceu. As horas passaram sob o calor da lareira, o cheiro de suor e sangue misturando-se à fumaça da madeira queimando. Elias segurava a mão dela, murmurando palavras de encorajamento que ele mal sabia se acreditava, mas que Clara parecia absorver como um mantra. Ele observava os detalhes com uma clareza angustiante. As veias azuis nas têmporas dela, os nós dos dedos apertando sua mão com força sobre-humana, a coragem pura refletida em seus olhos, mesmo quando a dor a fazia gritar. Em meio aos gemidos, ela falou, com a voz embargada: meu pai, ele sempre disse que eu era a ruína dele, que eu nunca faria nada de bom. Elias se inclinou, a intensidade de sua convicção preenchendo o pequeno espaço. Seu pai estava errado. Ele era o ruinoso, não você. Você está prestes a trazer vida a este mundo. Isso é a coisa mais digna que um ser humano pode fazer. Essa verdade pareceu dar-lhe uma força renovada. Clara cerrou os dentes e se concentrou. As últimas contrações foram as mais longas e desesperadoras. Elias se posicionou, seguindo os instintos que a natureza havia plantado em cada ser vivo. E então veio o som. Não o grito de dor, mas um choro fraco, mas poderoso, que rasgou o silêncio da cabana. Elias viu a pequena criatura deslizar para o mundo, vermelha, enrugada e perfeitamente formada. Ele a pegou, a emoção de repente o sufocando. Era uma menina. Ele a limpou rapidamente com os panos quentes e a colocou nos braços de Clara. Clara, exausta, abriu os olhos. Quando ela viu o pequeno rosto, o choro parou.
Um sorriso de pura luz se espalhou por seu rosto pálido. Era um sorriso que Elias nunca imaginou ver, uma mistura de alívio, triunfo e amor incondicional. É uma menina, Elias. Ela sussurrou, beijando a testa da filha. Sim, uma menina, forte como a mãe. Naquele momento, toda a dor, toda a luta contra Matias, todo o isolamento de Elias, tudo perdeu o significado. O abandono do pai de Clara havia levado à sua desgraça. Mas o fazendeiro solitário não apenas a salvou, ele havia ajudado a trazer a salvação para si mesmo. A dignidade humana que ele havia perdido ao longo dos anos estava ali, na fragilidade e na promessa daquele pequeno ser. Elias cuidou de Clara e do bebê com uma ternura inesperada. Ele cortou e amarrou o cordão com mãos firmes, fez o chá de ervas mais reconfortante que sabia e se certificou de que a lareira mantivesse a temperatura constante. Ele observou a mãe e a filha dormindo, a cena iluminada pela luz bruxuleante da lareira. A cabana não era mais fria ou vazia. Estava cheia de vida, de calor e do cheiro doce de um novo começo. Elias sentou-se na cadeira de balanço, o rifle agora longe, o coração finalmente em paz. A mensagem de Dona Esther, o pequeno urso de pano, estava ali, ao lado da cama, testemunha silenciosa da milagrosa chegada. O mundo lá fora poderia ser cruel, mas ali, dentro daquelas paredes rústicas, a bondade havia triunfado. Elias percebeu que seu propósito não era mais apenas fugir ou sobreviver, era construir. Ele tinha que criar um futuro para aquela menina, um lugar onde o julgamento e a crueldade do pai biológico de Clara nunca a alcançassem. Ele teria que sair de seu isolamento, enfrentar a vila novamente, mas desta vez não como um eremita, e sim como um guardião e um provedor. A decisão estava tomada. Ele reconstruiria a fazenda, não por obrigação, mas por amor. A resiliência de Clara e a fé renovada de Elias eram a base para o futuro. Eles haviam sobrevivido à rejeição, à violência e ao nascimento nas circunstâncias mais desesperadoras. Agora, eles tinham uma vida pela frente, tecida na dignidade de quem escolhe amar e proteger acima de tudo. Se você se sentiu tocado pela coragem de Elias e de Clara nesta luta pela vida, mostre seu apoio. Curta esta história, compartilhe com aqueles que precisam de esperança e se inscreva para acompanhar a conclusão desta jornada, onde a reconstrução da vida deles irá inspirar a todos nós. A luta foi vencida, mas o desafio de construir o novo mundo estava apenas começando. Eles tinham um nome para a menina, e esse nome seria o primeiro pilar de sua nova vida. O fazendeiro solitário enfrentou toda a vila, provando que seu pai a abandonou por ter engravidado fora do casamento, mas o fazendeiro solitário a salvou, e que o amor verdadeiro não tem laços de sangue. Você lembra de um tempo em que a rejeição parecia uma sentença de morte, mas a providência se manifestou na solidão de um homem bondoso? Você se lembra de Elias e da coragem desesperada de uma jovem que fugia do julgamento implacável de seu pai? Se você acompanhou esta história de resiliência e amor, sabe que a jornada deles foi tecida com dor e milagres. Aquele bebê, fruto de uma união condenada, era a prova viva de que o destino pode ser reescrito pela dignidade. Curta esta história para mostrar seu apoio e comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde a esperança de Clara e Elias alcançou. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma de nossas narrativas sobre a força inquebrantável do espírito humano. Elias ergueu o bebê, a luz fraca da lamparina iluminando o rosto minúsculo. Clara. Sim, o nome soava como clareza, como um novo amanhecer que havia rompido a escuridão de sua vida reclusa. Aquele nome era o primeiro pilar de sua nova vida, um som delicado que ressoava a força silenciosa de sua mãe, a jovem que jazia exausta, mas segura, no leito improvisado.
Ele olhava para as duas, sentindo um peso sagrado em seus braços, um peso que não era fardo, mas propósito. Ele tinha que reconstruir a fazenda, não apenas por si, mas por elas. Aquele lugar, antes um refúgio da miséria, precisava se tornar um lar digno. A primeira tarefa era a mais difícil. Elias precisava voltar à vila. O celeiro estava em ruínas, o telhado da casa mal se sustentava e os suprimentos para um bebê eram inexistentes em seu ermo. A ideia de enfrentar os olhares, os murmúrios e o julgamento que ele evitara por anos revirava seu estômago. Mas a imagem de Clara, dormindo serenamente, era um escudo contra o medo. Ele era o guardião agora. O medo era um luxo que ele não podia pagar. Deixou a jovem mãe e o bebê adormecidos após a exaustão do parto e a subsequente febre branda, sob os cuidados de Maria, a velha, que prometeu não sair do lado delas. Vestiu suas roupas mais limpas, o que não era muito, e partiu na mula, atravessando a trilha coberta de mato que levava à civilização. O cheiro da mata úmida logo deu lugar ao pó levantado pelo gado na estrada principal. Quando chegou ao vilarejo, a reação foi imediata e silenciosa. O movimento parou. Os homens pararam de martelar. As mulheres na janela recuaram um passo, mas não desviaram os olhos. Elias, o eremita, estava de volta, e ele parecia diferente. Seus ombros, antes curvados pela solidão, estavam firmes. Sua barba, sempre desalinhada, estava limpa. Ele não se encolheu. Ele cavalgou até o armazém com a cabeça erguida, ignorando o zum-zum de fofocas que começava a borbulhar ao seu redor. No armazém, o proprietário, um homem grande e desconfiado chamado Josué, mal o cumprimentou. "O que o senhor Elias precisa hoje?" perguntou Josué, sem encarar, limpando o balcão com um pano sujo. "Preciso de tábuas de pinho, pregos, lona impermeável para o telhado e, mais importante, leite em pó, panos de algodão fino e um xale grosso." "É para uma criança," Elias respondeu, sua voz firme, sem vacilar. A menção à criança causou um arrepio na espinha de Josué, que finalmente ergueu os olhos, semicerrando-os. "Uma criança, senhor Elias. Você arranjou uma criança no meio do nada?" Elias colocou um saco de moedas de prata, economizadas durante anos, sobre o balcão. Dinheiro honesto. Não devia satisfação, mas sabia que a verdade parcial era necessária. "É uma menina que precisa de ajuda, Josué. Seus pais não puderam criá-la. Eu sou o responsável agora. Coloque tudo que pedi no carrinho. Vou pagar à vista e preciso de alguém que me ajude a levar a carga e a fazer reparos urgentes na fazenda." Josué hesitou, o brilho da prata competindo com a sede de fofoca. O dinheiro venceu. Ele chamou um de seus ajudantes mais jovens, um rapaz franzino chamado Damião. O olhar de Damião para Elias era de fascínio, não de escárnio. A jornada de volta foi mais lenta, a carroça pesada de materiais. Ao longo da viagem, Elias falou com Damião, não sobre a história, mas sobre o trabalho. Ele deu instruções detalhadas sobre como selar o telhado, como preparar a fundação de um novo celeiro. Ele falava como um homem que havia encontrado um motivo para viver e, por isso, dominava a arte da construção. Quando chegaram à fazenda, a visão era de trabalho imediato. Elias não perdeu tempo com descanso. Ele descarregou o material e, enquanto Damião começava a consertar o galinheiro, Elias correu para a casa. A jovem mãe estava acordada, o bebê em seu peito, tentando uma amamentação difícil. "Elias, o senhor conseguiu. O seu coração é de ouro," ela murmurou, a voz rouca. Ele apenas sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia em seu rosto enrugado. "Agora, vamos construir um lar digno para Clara." As semanas que se seguiram foram de trabalho incessante. O som dos martelos e o cheiro de madeira nova substituíram o silêncio e o mofo. Elias e Damião, com a ajuda ocasional de Maria, que cuidava das mulheres e preparava a comida, transformaram a fazenda.
O telhado foi reparado, as paredes caiadas de branco, e o mais importante, um berço simples, feito por Elias com suas próprias mãos, foi colocado ao lado da cama. A cada prego batido, a cada tábua fixada, Elias sentia que estava costurando de volta os pedaços de sua própria alma. Ele não estava apenas reconstruindo a fazenda, ele estava reconstruindo sua identidade. Ele não era mais o fazendeiro solitário, ele era o provedor de uma família. A jovem, cujo nome ele finalmente descobriu ser Helena, recuperou-se rapidamente. Ela não apenas cuidava de Clara, mas também começou a cuidar de Elias, organizando a casa, limpando a poeira de anos de abandono e devolvendo a ele a sensação de rotina e calor humano que havia perdido. O vínculo entre os três cresceu, silencioso e profundo. Elias e Helena nunca falaram de amor romântico, mas havia algo muito mais forte: respeito, gratidão e o amor incondicional por aquela criança que os havia unido. Elias era o pai de Clara em todos os sentidos que importavam. Ele a trocava, a acalmava e nas noites frias embalava enquanto Helena dormia. Um dia, Helena estava sentada na varanda recém-reconstruída, com Clara nos braços, enquanto Elias cortava lenha. Ela viu um vulto na estrada. Era o pai biológico de Clara, o homem que a havia rejeitado. Ele havia ouvido os rumores da reconstrução e, talvez movido pela curiosidade ou por um senso tardio de propriedade, havia vindo investigar. O homem era alto e arrogante, vestindo roupas finas, contrastando com o ambiente rústico da fazenda. Ele parou a cavalo a uma distância respeitosa, observando a cena. A casa limpa, o celeiro sólido, Elias musculoso e suado, trabalhando com propósito. Helena sentiu um calafrio, mas não se moveu. Elias viu a sombra e parou de cortar lenha. Ele limpou a testa e encarou o visitante. O homem desceu do cavalo e se aproximou lentamente. Ouvi dizer que você está abrigando a minha filha, ele disse, a voz cheia de um falso direito. Elias soltou o machado que aterrissou no toco com um som seco e final. Esta é Clara, ele disse, apontando para a menina nos braços de Helena. E este é o nosso lar, nosso lar. O pai biológico riu, um som estridente e desrespeitoso. Você é o fazendeiro solitário. Ela é minha filha de sangue. Elias avançou um passo. Seu olhar era de uma frieza que o pai biológico nunca havia visto. Ele não estava vendo o eremita envergonhado, mas o guardião furioso. Você é o homem que a condenou à morte antes mesmo de ela nascer. Você a rejeitou. Você a abandonou. O sangue não faz um pai, ele disse, cada palavra pesada como pedra. Eu a encontrei. Eu a salvei. Eu construí esta casa para ela. Você não tem direito a nada, exceto a sua própria vergonha. Helena, que observava a cena, sentiu uma onda de força. Ela apertou Clara contra o peito. Vá embora, ela disse, com uma convicção que vinha de ter tocado o fundo do poço e encontrado um novo caminho. Nós não precisamos de sua aceitação. O pai biológico vacilou. Ele havia esperado submissão, talvez uma súplica. Ele não esperava dignidade. Ele viu Elias pronto para a luta e Helena protegendo seu tesouro. Ele entendeu naquele momento que havia perdido mais do que uma filha. Havia perdido o respeito e a chance de redenção. Ele se virou, subiu no cavalo e partiu sem olhar para trás. Aquele foi o último vestígio da vida anterior de Clara e Helena. A reconstrução física da fazenda havia selado a reconstrução emocional e moral de Elias. Ele não havia apenas resgatado duas vidas, ele havia resgatado a si mesmo do vazio da solidão. A vida seguiu com a beleza simples da rotina. Elias e Helena criaram Clara juntos, a menina crescendo sob o sol da fazenda, aprendendo sobre as colheitas, o cheiro da terra e a segurança de dois pais que a amavam incondicionalmente. A vila, vendo a persistência e a bondade de Elias, parou de murmurar.
Eles viam um homem que havia escolhido a dignidade sobre a fofoca, a responsabilidade sobre o abandono. Elias havia se tornado o pilar da comunidade, um símbolo de que a força de caráter supera a origem. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, Elias observava Clara, agora uma criança vibrante e cheia de risos, correndo pelo campo florido. Helena estava ao seu lado, suas mãos tocando suavemente as dele. Eles haviam se casado em uma cerimônia simples, não por obrigação, mas pela profunda certeza de que haviam sido destinados um ao outro pela providência. Nós fomos salvos por ela, Helena sussurrou, referindo-se a Clara. Elias assentiu. Eu pensei que estava sozinho, mas a solidão era apenas a espera. Você me ensinou o que é o amor e o que é ser um pai. A história de seu pai a abandonou por ter engravidado fora do casamento, mas o fazendeiro solitário a salvou. É um testemunho de que o verdadeiro valor de uma vida não está nas circunstâncias do nascimento, mas nas escolhas feitas após o abandono. A resiliência de Helena, a fé de Maria e a decisão de Elias de amar incondicionalmente transformaram um ato de crueldade em um legado de esperança. Eles provaram que o abandono pode ser o início de uma fundação muito mais forte, construída sobre o alicerce inabalável da dignidade humana. Se a jornada de Elias, Helena e Clara tocou seu coração, mostre seu apoio com um like. Compartilhe esta história com aqueles que precisam de um lembrete de que o amor verdadeiro sempre triunfa e se inscreva no canal para acompanhar mais narrativas que celebram a força e a bondade do espírito. A dignidade foi resgatada e a família, enfim, estava completa.